Olá, gente! Esses dias eu fiz um post, né, falando sobre o quão corajoso é a pessoa que consegue pedir ajuda, né? Isso na minha percepção. E por quê? Às vezes a gente aprende culturalmente que quando se pede ajuda, acaba que a pessoa é, entre aspas, fraca, mostrar suas vulnerabilidades, né? Um ponto de fraqueza. E até que, por exemplo, ir no psicólogo ou ir no psiquiatra durante muito tempo e até atualmente, infelizmente, ainda é associado a ser louco, né? Ah, você vai no psicólogo porque você é louco, ah, você vai no psiquiatra. E esse tipo de coisa, infelizmente, ainda acontece, né? E quando nós sentimos emoções muito intensas e desconfortáveis, e essas emoções, pela frequência de ocorrências, né, elas vão se intensificando e vão tendo interferências, implicações no nosso dia a dia, a gente não consegue mais trabalhar do mesmo jeito que trabalhava antes, a sensação é de que como se nós estivéssemos sendo mais fracos, sabe, assim, antes eu conseguia fazer as coisas, hoje eu não tô conseguindo, não tô conseguindo me concentrar, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não tô conseguindo executar, tem um monte de coisa aqui dentro de mim, e isso me deixa eufórico, né? Às vezes triste, e fica tudo tão confuso. E aí as pessoas, no senso comum, infelizmente por falta de instrução, pedem pra você parar de mimimi, parar de frescura, e aí vai ficando cada vez mais difícil pedir ajuda. Inclusive, as pessoas acabam pensando que não precisam de ajuda e que o problema são elas. Porque, veja, se eu tô sentindo essas coisas, se eu que não tô conseguindo realizar as atividades, cumprir cronogramas, ir para uma determinada reunião, participar de uma reunião sem me sentir sufocado, porque toda vez que eu tô indo para determinados contextos de trabalho, por exemplo, o coração vai acelerando e eu vou ficando tenso e as mãos vão suando e é como se eu fosse ter um troço ali e passar mal. Então o problema tá em mim. Se o problema tá em mim, eu que tenho que lidar com isso. Então, vou ignorar, vou colocar debaixo do tapete, vou fingir que eu tô bem e vou continuar seguindo o meu dia a dia, porque é aquela velha frase do engole o choro. Engole o choro. O que você tá sentindo não é importante. Só que aos poucos isso vai aumentando e vai aumentando, de forma que vai trazendo ainda mais implicações. Entra num ciclo vicioso, onde não conseguir sentir determinadas coisas, leva a determinados tipos de pensamento, que vai fazer com que você se sinta cada vez pior, se sinta cada vez, entre aspas, inútil, frente ao que se coloca como o modelo na nossa sociedade. As comparações que existem. E pedir ajuda por isso e muito mais, que pedir ajuda é um ato de coragem. É um ato de coragem porque é a gente reconhecer que existem coisas que a gente consegue sozinho, mas que tem coisas que a gente não consegue sozinho. E feliz daquele que consegue pedir ajuda a tempo, logo no início, porque quanto mais a gente mergulha pro fundo, mais tempo demora pra gente voltar. Fazendo uma analogia, né? Quanto mais a gente vai cavando para voltar para a superfície, vai gerar mais tempo, mais estratégias, mais comprometimento. E pedir ajuda também é um ato de coragem, porque você parar para olhar as suas faces escuras, isso é muito difícil. É você parar para olhar as coisas que você precisa melhorar como pessoa. Obviamente que a gente olha para as coisas que a gente tem como qualidade, né, para enaltecer, inclusive identificar as nossas potencialidades. Mas tem coisas na gente que a gente precisa enfrentar e mudar. E tem coisas que a gente não consegue olhar sozinho, sabe? Num quarto muito escuro, que às vezes a gente precisa segurar na mão de alguém, falar, vamos ali comigo, me ajuda? Eu quero resolver esse dilema, você pode me ajudar?
peça ajuda. Por mais sutil que seja a questão, peça ajuda. Não peça ajuda a qualquer um. Às vezes as pessoas têm a boa intenção de querer ajudar, mas a falta de instrução para determinadas questões pode mais atrapalhar do que ajudar. Peça ajuda porque não importa o tamanho da pedra. Por menor que seja, se você colocar uma pedrinha dentro do seu sapato, vai incomodar. E é o seu sapato. E quem sabe da pedrinha e se está incomodando ou não é você, não é a outra pessoa. Então, tome decisões pensando no seu bem-estar. No seu bem-estar para agora e também para as coisas que você quer no futuro. Porque algumas decisões que a gente toma agora, de ou colocar debaixo do tapete determinadas demandas que estão nos fazendo sofrer, podem gerar mais implicações lá na frente e é uma conta que uma hora vai chegar, né? Então, peça ajuda. Se você vê que alguém precisa de suporte também, dê orientações para buscar ajuda e fale que é um ato de coragem, é um ato grandioso. E a gente só consegue ajudar outra pessoa quando a gente está se ajudando, quando a gente entende que a gente também precisa passar pelo nosso processo de enfrentamento das coisas que a gente teme, de cura de determinadas feridas que ainda não foram saradas, de fortalecimento da autoestima, de fortalecimento das crenças de que eu sou capaz, de que eu consigo realizar. E tudo isso é para fortalecer a gente, para que a gente possa continuar a nossa caminhada cada vez mais firme, plantando boas sementes para termos bons frutos. Pedir ajuda é um ato, sim, um ato de muita coragem.